Você fez um exame e teve o diagnóstico de adenomiose, ou então é endometriose. Poxa, são coisas diferentes, são a mesma coisa? Isso é uma dúvida super comum. Às vezes elas estão associadas, às vezes elas estão isoladas, mas o mais importante é que você entenda a diferença entre elas e, caso você seja portadora de uma das duas, entender qual o direcionamento, quais são as opções de tratamento. Meu nome é Raquel Magalhães, eu sou médica ginecologista especializada no tratamento de endometriose. Além disso, eu sou portadora da doença. No vídeo de hoje eu vou te explicar de uma forma bem simples e clara o que é endometriose, o que é adenomiose. E com isso você vai ficar mais tranquila, porque informação de qualidade traz clareza e clareza traz paz. E esse é o nosso principal objetivo. Vamos, antes de mais nada, entender o que é a endometriose, de uma maneira rápida e simples. A endometriose é uma doença crônica inflamatória que é caracterizada por um tecido que parece o tecido da menstruação, localizado em regiões fora da camada interna do útero. Os focos de endometriose podem acometer o peritônio, que é uma membrana que reveste os órgãos pélvicos e abdominais pelo lado de fora, pode infiltrar o ovário, as tubas uterinas, os ligamentos uterinos, o intestino, a bexiga, o apêndice, o diafragma, enfim, pode acometer estruturas extra-uterinas. E a adenomiose acaba sendo uma forma de endometriose. Então, a adenomiose é uma apresentação da endometriose, quando esse tecido, semelhante ao tecido da menstruação, acaba infiltrando a musculatura uterina. Essa infiltração pode ser focal e nodular ou pode ser difusa. Ela pode ser incipiente, discreta, pequenininha, ou então ocupar o maior volume uterino. E essas características são super importantes e definidoras do tratamento. Depois de entender que a endometriose é o todo, a adenomiose é uma forma de endometriose e que a diferença entre elas acaba sendo a localização da doença, a gente precisa entender que ambas causam sintomas muito semelhantes. Vão promover cólica, sangramento aumentado, desconforto abdominal, podem dificultar uma gestação e também podem trazer muito cansaço, anemia, estufamento, distensão abdominal. Esses sintomas, eles acabam se confundindo. Mas calma, se você sente alguma dessas queixas, se você tem essas queixas, aqui no link da descrição do vídeo eu tenho o meu canal de agendamento. Por que não, antes de mais nada, agendar uma avaliação comigo e entender qual é o seu diagnóstico? Porque temos tratamento sim, tanto para adenomiose quanto para endometriose. E esses tratamentos não são iguais para todo mundo. Vai depender de uma série de características, tanto da endometriose, quanto da adenomiose e quanto suas. E como que você vai diferenciar? Eu tenho adenomiose ou endometriose? Isso faz alguma diferença? Faz diferença sim. E a melhor maneira da gente entender é mapear essas doenças com um bom exame de imagem. O simples exame físico não vai conseguir me dizer se você tem endometriose ou adenomiose ou ambas. Eu preciso de uma ressonância especializada ou um ultrassom com preparo intestinal para entender se você tem endometriose, adenomiose ou ambas situações ao mesmo tempo. E esse exame vai ser super importante porque ele vai me descrever exatamente a característica de cada uma dessas situações. Fique atenta a um ponto muito importante. Se você teve um diagnóstico, uma suposição de adenomiose em um exame, por exemplo, um transvaginal simples, você tem que fazer um exame especializado. Porque toda mulher que tem uma dessas duas condições precisa ser avaliada de forma integral. O que isso significa? Se você tem endometriose, eu preciso saber se você tem adenomiose. Ou se você tem adenomiose, eu preciso ter certeza que você tem ou não endometriose em outros pontos da pelve. Tão importante quanto você realizar o exame correto para o diagnóstico da endometriose ou da adenomiose é nós termos a interpretação daquelas imagens por um profissional especializado. O que significa isso? Não basta eu dizer,
tem adenomiose ou tem endometriose, eu preciso do percentual de acometimento daquela parede, do tamanho da lesão, se é algo superficial, se é profundo, se está próximo de alguma estrutura nobre, porque todas essas informações vão ajudar o cirurgião ou o médico que vai fazer o acompanhamento e o planejamento do seu tratamento a montar um raciocínio clínico dentro daquela proposta do melhor tratamento para o seu caso. Então, tão importante quanto realizar uma ressonância ou um ultrassom com mapeamento de endometriose é escolher um radiologista especializado em endometriose e adenomiose. Uma vez que a gente diagnosticou adenomiose ou endometriose, temos um belo exame de imagem bem descrito, bem detalhado. Como que a gente vai tratar essas condições? Mais uma vez, a gente volta no contexto do tratamento da endometriose, que o mais importante é a sua expectativa em relação ao tratamento. Quais são as suas queixas e como nós vamos manejá-las para que você atinja o objetivo que vai ser individual. Você pode querer melhorar sua fertilidade, você pode querer reduzir o sangramento e ter um método contraceptivo, ou viver de maneira natural, ou aliviar o sangramento. Enfim, a proposta do tratamento é individualizada. O planejamento vai ser baseado tanto nas características da doença que a gente vai ter a partir dos exames de imagem, quanto nas queixas e características, anseios e planejamentos de cada mulher portadora da doença. Agora que você já entendeu um pouco mais sobre o que é adenomiose, endometriose, diferenças, semelhanças e possibilidades de tratamento, o meu objetivo é que você esteja mais tranquilo, entendendo que a endometriose e a adenomiose são situações sérias que merecem tratamento, mas não são uma sentença de que você vai sangrar e sofrer para sempre. Uma dúvida muito comum das mulheres portadoras, tanto de endometriose quanto de adenomiose, é o impacto dessa condição na fertilidade. Tem um vídeo aqui no meu canal em que eu falo com bastante tranquilidade e sem alarmismo sobre o impacto da endometriose e da adenomiose na fertilidade da mulher, as possibilidades de tratamento, e trago algumas informações que também vão te trazer mais tranquilidade. Porque uma coisa que eu sempre digo aqui é que quanto mais informação de qualidade você tem, mais controle e atenção sobre a sua saúde você consegue desenvolver. Quanto mais bem informada você está, melhor você vai conseguir avaliar aquela proposta de tratamento que você receber. Meu nome é Raquel Magalhães, eu sou médica ginecologista e eu realmente me interesso por cada mulher, para conseguir oferecer um tratamento digno, respeitoso e individualizado, porque toda mulher merece ser respeitada e avaliada de uma forma global dentro das suas particularidades. Vem comigo! Se esse conteúdo é interessante para você, se você gosta desse tipo de abordagem, toda semana eu trago um tema novo aqui no meu canal. Te vejo por aí. Tchau, tchau!